No mar, a linha entre a amizade e a autoridade é tão instável quanto as ondas. Enquanto Leno prepara sua tripulação para despertar o verdadeiro poder do Aqui, uma revolta interna ameaça o silêncio do navio. Nami ousou desafiar o capitão, mas logo descobrirá que o deus do trovão não perdoa a insubordinação. Entre gritos de fúria e pedidos de trégua, a ordem precisa ser restaurada antes que a próxima tempestade alcance o horizonte. One Piece, o Deus do Trovão, parte 20, capítulo 231. Urouge saiu do transe e virou a cabeça. Ao ver Leno, endireitou-se imediatamente e fez uma reverência respeitosa. Perdoe-me, meu Deus, eu o envergonhei. Eu não diria envergonhado, respondeu Leno calmamente. Sua atuação foi adequada. Ainda há muito espaço para melhorias. Ao ver a expressão abatida do grandalhão, Leno acenou com a mão, sinalizando para que ele não levasse aquilo a sério. O resultado era esperado, nada surpreendente. O que Leno valorizava não era a força presente de Urouge, mas seu potencial futuro. Após sua breve crítica, o olhar de Leno se voltou para Yamato, apenas para encontrá-la com seu kanabo no ombro, parecendo pronta para partir. Para onde você vai, Yamato? Logo depois, o grupo caminhou junto em direção à costa. No caminho, Leno aproveitou a oportunidade para explicar o Aqui a Urouge, seus princípios e principalmente sua importância. Quando finalmente retornaram ao navio, Leno não se esqueceu de lembrá-lo, dizendo: nos próximos dias, até que o log pose termine de armazenar magnetismo, eu pessoalmente ensinarei vocês a treinar o Aqui. Estejam preparados. Ao entrarem no salão, todos os olhares se voltaram imediatamente para Leno. O ambiente ficou em silêncio. Olhando em volta, Leno percebeu que todos que haviam retornado mais cedo já haviam se lavado e trocado de roupa, parecendo animados e radiantes. Mas quando seu olhar pousou nas testas inchadas de Nami e Robin, ele não conseguiu se conter. Caiu na gargalhada. Aquela risada, porém, foi como jogar uma faísca na pólvora. Nami avançou num instante e o agarrou pela cintura. Seu idiota estúpido. Você está se vingando de propósito? Por que só nós estamos sofrendo tanto assim? Explique-se. Quanto mais ela falava, mais apertado ficava o seu aperto. Ela não ia deixar Leno escapar sem uma resposta. Leno respirou fundo, olhando para ela incrédulo. Caramba, essa garota está mesmo se esforçando ao máximo. Parece que aquele movimento brusco na testa realmente a irritou. Não, espere, Capitão Leno, eu também não acho que o provoquei. Por que estou entre os feridos? O que eu fiz para merecer isso? Antes que Leno pudesse dizer uma palavra, Carmen se aproximou do outro lado dele, cheia de ressentimento, parecendo pronta para entrar na briga. Quando foi eliminada do jogo pela primeira vez, Carmen não deu muita importância, só ficou um pouco chateada. Mas ao perceber que apenas 3 delas haviam sido eliminadas, a injustiça começou a incomodá-la. Ela sempre cuidara das refeições do navio com diligência, nunca causará problemas, então por que eliminá-la? E foi então que Nami, já furiosa, ergueu a bandeira da rebelião, declarando que o capitão havia feito aquilo de propósito, visando membros específicos da tripulação por puro despeito. Com o grito de guerra de Nami, Carmen finalmente encontrou uma forma de expressar sua mágoa. Ela jurou que não cozinharia outra refeição a menos que Leno lhes desse uma explicação. Assim que Robin começou a levantar os braços da cadeira, Leno ergueu as 2 mãos e gritou: espere. Assim que todos pararam no meio do movimento, ele pigarreou e falou impotente. Aquele movimento com a testa foi só um reflexo. Sério, os outros eu ignorei com a mesma naturalidade. Você acha que estou querendo te prejudicar pessoalmente? Seu raciocínio era bastante sólido, não havia nenhum rancor ou desejo de vingança envolvidos. Mas então Leno percebeu que os olhares de Carmen e Robin se desviavam repetidamente em direção a Nami. Ah, então é assim mesmo. Com uma ruga escura se formando em sua testa, Leno deu um sorriso afiado para Nami. Sem dizer mais nada, ele a pegou no colo, aconchegando-a sob o braço apesar de ela resistir, e subiu as escadas. O que você está fazendo, seu idiota? Me ponha no chão. Nami chutava e se debatia descontroladamente, gritando o tempo todo, sem demonstrar um pingo de remorso. Leno só conseguiu suspirar. Essa garota sempre causava problemas, e agora estava até incitando a tripulação contra ele. Isso era demais. Acho que vou ter que lhe dar uma lição que ela não vai esquecer. Assim que chegaram à cabine do 2º andar, Nami ainda se debatia furiosamente quando Leno levantou a mão e a abaixou com um tapa seco. Um estalo seco ecoou pela sala. Nami congelou, seu rosto ficando vermelho vivo em segundos. Momentos depois, seus esforços se intensificaram e seu grito estridente ecoou pela cabine. Seguiram-se tapas sucessivos. No início, Nami gritava furiosamente, mas com o passar do tempo, sua voz foi enfraquecendo, até que restaram apenas soluços suaves e súplicas por misericórdia. Lá embaixo, os outros não pareciam particularmente preocupados. Eles continuaram com suas atividades normalmente. Apenas Vivi, que era próxima de Nami, parecia inquieta. Seus olhos não paravam de se voltar para as escadas, a ansiedade estampada em seu rosto. A Nami está lá em cima há um tempo. Ela vai ficar bem, né? Perguntou ela, preocupada. A expressão no rosto do capitão Leno mais cedo tinha sido genuinamente assustadora. Ele parecia furioso. Vivi não pôde deixar de temer por sua amiga. Não se preocupe, disse Nojiko, tentando confortá-la. Leno sabe o que está fazendo. E para ser justa, Nami realmente estava exagerando dessa vez. Desde pequena, as travessuras de Nami frequentemente lhe rendiam algumas broncas de Leno. Já era praticamente rotina. Considerando a proximidade que os dois tinham, tendo crescido juntos, Leno jamais a magoaria de verdade. Além disso, Nojiko corou levemente. Ela já era a mulher de Leno, e Nami, mais cedo ou mais tarde, também seria. Por mais problemas que ela causasse, ele nunca machucaria de verdade. Robin e Carmen trocaram olhares inquietos. A culpa começava a pesar. Afinal, tinham sido elas que ficaram do lado de Nami antes, e agora só ela estava sendo punida. De certo ponto de vista, quase parecia que eles haviam abandonado seu camarada. Mas por outro lado, Nami havia sido a instigadora. Ela era a mente por trás de tudo. Eles eram apenas cúmplices. E se o líder já estava sendo punido? Então certamente os cúmplices não precisavam ser.
Capítulo 232. Após um longo período, o som de passos apressados ecoou da escadaria. Todos na sala de estar se viraram na direção da origem do som e viram Leno descendo casualmente, com um leve sorriso nos lábios. Seus olhares oscilavam entre Leno e a escada, cada um repleto da mesma confusão. Por que ele desceu sozinho? Onde está Nami? Será que ela se deu pior? Vivi já estava ansiosa, e agora estava tão inquieta que não conseguia ficar parada. Ela se virou para Leno, entreabrindo os lábios como se fosse falar, mas nenhuma palavra saiu. Por fim, decidiu subir e verificar por si mesma. Mas antes que ela pudesse se levantar, Nami apareceu na esquina da escada. Ela parou por um instante, depois desceu mancando lentamente, com o rosto contorcido em uma careta exagerada. Vivi correu para ajudá-la, com a preocupação estampada no rosto. Nami, você está bem? Você se machucou? Eu estou bem. Sua voz estava muito baixa, carregada de exaustão e rouquidão. Nami forçou um sorriso rígido e puxou os cantos da boca. Sua garganta estava seca e incomodava, então ela foi até a mesa para beber água. Mas assim que ela se sentou, seu corpo se ergueu como uma mola. Todos se assustaram com o movimento repentino, surpreendidos pelo grito agudo e dolorido dela. O que acabou de acontecer? Lá estava ela, agarrando a parte traseira com as duas mãos, lutando para se manter de pé, sibilando entre os dentes cerrados. Não era preciso ser gênio para perceber. Leno claramente tinha dado um tapa na bunda dela e, a julgar pela reação dela, não tinha se contido. À medida que a imagem mental de Nami levando uma palmada se formava em suas mentes, o grupo se esforçava para conter o riso. Mas ao vê-la tão infeliz, ninguém se atreveu a rir. Em vez disso, todos lhe viraram as costas, com os ombros tremendo de esforço para permanecerem em silêncio. Nami estava completamente mortificada. Se houvesse uma rachadura no chão, ela mergulharia de cabeça. Essa foi a vez em que ela mais se sentiu envergonhada na frente de todos. Seu rosto corou quando ela se virou e lançou um olhar fulminante para Leno. Aquele maldito desgraçado. A parte de trás dela ainda ardia, provavelmente já estava inchada. Ele não tinha o menor senso de cavalheirismo. Era só uma brincadeira inofensiva. Ele precisava mesmo ir tão longe e fazê-la parecer uma tola? Por que você está me encarando assim? Leno, sentado no sofá, pousou a xícara de chá e disse num tom que era ao mesmo tempo exasperado e severo. Não pense que eu não sei o que se passa nessa sua cabeça. Se você ousar aprontar de novo, vou te dar outra surra. Você? Nami instintivamente deu um passo para trás e agarrou a parte traseira do corpo em um gesto protetor. Ela olhou para ele incrédula. Inacreditável. Ele está mesmo ameaçando fazer isso de novo? Ao ver o medo finalmente se estampar em seu rosto, um lampejo de divertimento passou pelos olhos de Leno. Tomara que essa lição seja assimilada. Dando outro gole de chá, ele olhou em volta para os outros e disse: Então, alguém tem algo a dizer sobre o julgamento? Yamato, esparramada sobre a mesa com uma expressão entediada, soltou um grande bocejo. Ela ainda estava chateada porque Leno havia se recusado a duelar com ela. Ela mal teve a chance de lutar antes do julgamento terminar. Leno lançou-lhe um olhar fulminante, com as veias quase saltando. Justo quando ele finalmente entrará no ritmo da conversa, ela teve que interrompê-lo. De fato, nenhum deles facilitava a vida. Leno, diga logo o que está pensando, disse Nojiko com um pequeno sorriso, percebendo sua frustração, intervindo para amenizar a situação. Além disso, gostaria de saber por que você decidiu organizar esse julgamento de repente. Nojiko, você é a melhor. Leno fez um sinal de positivo com o polegar, sorrindo como um bobo. Ela sempre fora sua amiga de infância, sempre tão atenciosa. Corando levemente com os elogios, Nojiko revirou os olhos e respondeu: Tudo bem, então, explicarei o propósito deste teste. Falando sério, Leno endireitou a postura e disse com firmeza: Eu tinha 2 motivos. Primeiro, queria testar as habilidades de todos e ver o quanto vocês progrediram em todas as áreas. Em segundo lugar, eu queria que este julgamento servisse como um lembrete, para todos vocês e para mim, de que nunca devemos relaxar. Melhorar constantemente nossa força é o único caminho a seguir. Este mar só respeita o poder. Assim que ele terminou, o grupo finalmente deixou de lado as expressões brincalhonas de costume e assentiu seriamente. Até mesmo Yamato assentiu em total concordância. Neste mundo, a força era a verdade suprema. Para descontrair, Leno se jogou de lado no sofá novamente sem cerimônia. Mas, para ser sincero, eu estava sendo cauteloso demais. Todos vocês se saíram muito bem, especialmente no desenvolvimento das habilidades da Akuma no Mi. Estou realmente impressionado. No instante em que as palavras saíram de sua boca, a atmosfera calma se transformou instantaneamente em tumulto. Certo? Certo. Eu te disse que meu movimento era legal. Ao ver as garotas agindo de forma modesta de repente, Leno se arrependeu de tê-las elogiado. Quando foi que eles ficaram tão descarados? Um pouco de elogio e eles praticamente abanavam o rabo. Mas ele não se deu ao trabalho de mencioná-los. Em vez disso, levantou-se, caminhou até a mesa e com um gesto de mão, 2 Akuma no Mi apareceram do nada. Isso é, assim que as frutas apareceram, todos os olhares se fixaram nelas. Leno, você conseguiu novas Akuma no Mi de novo? Perguntou Nojiko, reconhecendo uma delas. Essa, você não a conseguiu no Mar do Norte? Acho que era uma zoomítica, certo? Ela não reconheceu o outro, porém deve ser uma aquisição recente. Isso mesmo. Essa fruta em formato de cacto é a fruta areia-areia do tipo Logia. Eu a recuperei no reino de Alabasta depois de matar Crocodile. Enquanto falava, Leno fez um gesto na direção de Vivi e Reiju antes de continuar. Vivi e Reiju, vocês duas, escolham uma. Ah, e a propósito, a outra é uma zoomítica, forma tigre branco. Eu também posso escolher? Vivi ficou surpresa e emocionada ao mesmo tempo. Ela tinha entrado para a tripulação recentemente. Será que era mesmo certo da parte dela aceitar algo tão valioso? Vamos lá, é claro que você ganha um. Vocês são da família agora, não são? Caso contrário, alguém vai me acusar de vingança ou favoritismo novamente. Enquanto revirava os olhos, Leno lançou um olhar para Nami. Sim, ele estava se referindo a ela.
Capítulo 233. Embora surpresa, Vivi ainda assim deu um passo para o lado para deixar Reiju escolher primeiro, afinal, as coisas tinham que ter uma ordem. Além disso, Leno já havia dito que ambas as Akuma no Mi eram excelentes, então realmente não importava qual fosse escolhida. Reiju não fez cerimônia. Ela se aproximou e começou a examinar as Akuma no Mi sobre a mesa. Após um instante, ela pegou a Akuma no Mi do tipo Zoomítica. Quando todos pensavam que ela ia comer a fruta ali mesmo, ela se virou de repente e enfiou a fruta nas mãos de Vivi. Coma esta. As Zons míticas dão um maior impulso à capacidade física, combina perfeitamente com você. É? Oh, obrigada, irmã Reiju. Vivi encarou fixamente a Akuma no Mi em suas mãos. Ela não esperava que Reiju fosse escolher por ela. Ao ver isso, Leno ficou um pouco surpreso. Ele não imaginava que Reiju seria tão atenciosa. Considerando a situação atual de toda a tripulação, Vivi era mais vulnerável, não importava como se analisasse. Dar a ela a Zoomítica foi realmente a melhor escolha. Agora que as frutas estavam escolhidas, não havia mais nada a esperar. Leno fixou os dois com um olhar ansioso e insistiu. Muito bem, pare de perder tempo. Coma-os agora. Seu idiota, você é realmente horrível. Você nem sequer os avisou. Ao ver a alegria maliciosa estampada no rosto de Leno, Nami percebeu que aquele desgraçado só queria vê-lo sofrer. Preparem-se. Frutas do diabo têm um gosto realmente horrível. Vivi olhou em volta confusa e viu Robin e Nojiko assentindo seriamente para ela, confirmando as palavras de Nami. Seu coração disparou imediatamente. Que tipo de gosto deixava todos tão cautelosos? Nesse instante, Carmen aproximou-se com 2 copos de suco e entregou um a cada um deles. Nojiko também encheu as mãos deles com doces e os instruiu cuidadosamente. Termine de comer rápido e depois mantenha o suco e o doce na boca. Você se sentirá um pouco melhor. Quer dizer, é só comer uma fruta do diabo. É mesmo tão sério assim? Ao observar os preparativos elaborados de todos, Leno não conseguiu mais se conter. O que foi tudo isso? Foi apenas um momento de sofrimento. Apenas um dia de comida sem graça. Qual era o problema? Ele se recusou terminantemente a admitir que estava com ciúmes. Sim, eles estavam apenas fazendo drama. Um instante depois, sob os olhares expectantes de todos, Vivi e Reiju, como guerreiros a caminho do campo de batalha, começaram sua aprovação de comer frutas com uma expressão de tudo ou nada. Depois de vê-los engasgar tanto a ponto de seus olhos quase lacrimejarem, Leno se virou e foi embora, completamente satisfeito. Hancock, venha cá e me ajude a esfregar as costas. Sim. Ao ouvir a ligação de Leno, Hancock imediatamente se iluminou de alegria e correu atrás dele em direção ao banheiro. O barulho chamou a atenção de todos que estavam ao redor de Vivi e Reiju, e todos se viraram para olhar. Seus olhares em direção a Leno carregavam timidez, irritação e um toque de saudade indescritível. Aquele idiota maldito. Ele está mesmo sendo tão descarado assim agora? Nami praguejou baixinho, irritada. Naquela época, aquele desgraçado pelo menos sabia se controlar. Agora, ele nem fingia mais. Ao lado dela, Carmen, Kaia e as outras trocaram olhares antes de desviarem rapidamente o olhar, com os rostos corados. Ao chegar ao banheiro, Hancock se apressou e em pouco tempo já tinha tudo preparado. Leno-sama, a água está pronta. Permita-me ajudá-lo a se despir. Ao ver Hancock se aproximar com as bochechas coradas e os olhos tímidos, Leno abriu os braços e a deixou fazer o que quisesse. Depois de um tempo, preocupada que ajoelhar-se fosse muito difícil para ela, Leno se pronunciou. Assim que ele terminou de falar, o som de água espirrando rapidamente preencheu o banheiro. Ninguém sabia quanto tempo se passou antes que a porta do banheiro se abrisse repentinamente, fazendo com que Hancock, que estava encostada na borda da banheira, soltasse um grito de susto. Hein? Pode contar comigo. Yamato havia prometido a Leno que a ajudaria a esfregar suas costas, mas ele desapareceu num piscar de olhos, fazendo-a procurá-lo por um longo tempo. Ao ver Yamato aparecer de repente, o rosto de Leno ficou coberto de linhas pretas. Essa garota foi realmente imprudente. Ela tinha noção de que um susto repentino poderia afetar o desempenho de alguém? Se fosse qualquer outra pessoa, um susto desses poderia tê-la deixado incapaz de se levantar para o resto da vida. Enquanto falava, Yamato rapidamente tirou a roupa. Leno, que estava um tanto irritado, viu toda a sua raiva desaparecer no instante em que viu o corpo lustroso, branco e delicado revelado diante dele. Tem certeza de que deseja participar? A água da banheira transbordou imediatamente para o chão. O campo de batalha dessa escaramuça caótica era tão vasto que o pequeno banheiro mal conseguia conter seus combatentes. Como as cenas que se seguiram foram intensas demais para serem transmitidas, o autor as assistiu em seu nome. As chamas da guerra foram diminuindo gradualmente, e nem mesmo o vapor no ar conseguia esconder o cheiro persistente de pólvora. Embora fosse a primeira vez que Hancock e Yamato trabalhavam juntos, eles estavam inesperadamente em sintonia. Alternando ataques e protegendo um ao outro, eles acabaram perecendo juntos com Leno, os 3 desmaiando ao mesmo tempo. O tempo passou lentamente. Quando reapareceram na sala de estar, já era noite. Os 3 exaustos do dia foram para a sala de jantar para um jantar rápido antes que Yamato e Hancock voltassem para seus quartos. Leno não estava particularmente sonolento. Com sua resistência atual, ficar acordado por 3 dias e 3 noites não afetaria em nada. Ele saiu para o convés e olhou para cima, encontrando Orochi vigiando no posto de observação. Normalmente não precisavam de vigia noturna, mas como ele queria contribuir, Leno deixou ficar. Para evitar possíveis acidentes, Leno ergueu o navio lentamente. Tornou-se um hábito fazer isso à noite, quando todos estavam descansando. Terminado isso, Leno voltou para a cabine. Considerando tudo o que acontecerá naquele dia, Leno pensou que deveria ir encontrar Kuina para lhe dar algum conforto físico. Ele não tivera a chance de ficar a sós com ela antes. Agora era o momento perfeito para trocar alguns pensamentos. Com isso em mente, os passos de Leno tomaram um rumo diferente. Capítulo 234. Nos dias seguintes, Leno começou a ensinar Orochi a treinar Aki. Chamar aquilo de ensinar era um exagero. Ele estava apenas descrevendo a sensação do Aki. Quanto a como extraí-lo gradualmente, nem mesmo Leno tinha ideia. Afinal, seu próprio Aki vinha do sistema.
Sem outra escolha, ele convidou Hancock para dar a Urouge uma explicação mais detalhada. Por outro lado, Vivi tinha acabado de comer uma Akuma no Mi e aproveitou esse período para se familiarizar com sua nova habilidade. Dito isso, ela tinha muito a aprender. Além do poder de sua Akuma no Mi, ela basicamente não sabia mais nada. Por enquanto, seu foco principal era aprimorar suas habilidades e sua condição física. Quanto ao Aki, isso teria que esperar para mais tarde. A situação de Reiju era muito mais simples, bastava colocar algumas pedras do mar primeiro e se acostumar com elas. Os dias agitados sempre passavam depressa e num piscar de olhos, já era hora de partirem. A bordo do galé, todos olhavam fixamente para a ilha que haviam destruído completamente, mergulhando em silêncio. Quem diria que uma única frase do capitão poderia condenar uma ilha inteira? E assim como o mundo como era agora, inúmeras nações e ilhas também desapareceram, tudo por causa de uma única ordem daqueles que governavam o governo mundial. Após um breve momento de reflexão sobre a ilha sem nome, Leno e seu grupo retomaram sua jornada. Ilha Jaya, cidade simulada. Este lugar ficava na primeira metade da Grand Line, uma zona sem lei que ninguém se preocupava em governar, um paraíso para criminosos. Com o governo mundial e os fuzileiros navais fazendo vista grossa, piratas, fugitivos e traficantes de pessoas usavam este lugar como sua base. O caos e a violência imperavam em cada esquina. Roubos e assassinatos eram quase constantes. Apesar de ser um antro onde se acumulava todo tipo de lixo, sua localização geográfica era extremamente especial. Era a única rota do Mar Azul para Skipjeia. Hoje chegou mais um visitante misterioso. O navio feito inteiramente de aço navegou lentamente em direção ao porto da cidade. No galé, Leno estava atribuindo tarefas ao seu subordinado, entregando uma caixa ao homem corpulento à sua frente. Urouge, tem 100 milhões de belis aqui dentro. Considere isso como seu capital inicial. Enquanto falava, ele se virou para olhar para frente, fazendo uma breve pausa antes de continuar. Está vendo aquela cidade lá na frente? Dei uma olhada mais cedo. Não há nenhuma figura particularmente forte por lá. Tome este lugar como ponto de partida. Vai e conquiste, Urouge. Obedecerei ao decreto divino. Não deixarei de corresponder às suas expectativas. Após se curvar respeitosamente para Leno, Urouge carregou a caixa, virou-se, desembarcou e dirigiu-se para a cidade. Só depois de ver sua figura desaparecer, Leno se virou e disse: Vamos lá. De volta a Skipjeia. Seu idiota, não vamos dar uma olhada na cidade lá na frente? Nami estava um pouco curiosa para saber por que Leno não queria pousar. De longe parecia bastante movimentado. Receio que não conseguirei me conter e acabarei destruindo tudo. Leno sentiu vontade de revirar os olhos enquanto respondia irritado. Vocês têm noção do quão atraentes são? Um grupo de mulheres lindas como vocês andando na rua causaria um tumulto imediato. E as pessoas que moram lá são todas criminosas, escória imunda que não conhece a moderação. Se o olhar ou as palavras deles me ofendessem, eu ficaria com raiva e tomaria providências. E se eu não me contivesse, aquele lugar provavelmente já teria desaparecido. No instante em que terminou de falar, ele percebeu que o humor de todos melhorou visivelmente, seus olhares se encheram de carinho enquanto o encaravam. Na verdade, ele havia entendido as coisas um pouco errado. O motivo de estarem tão felizes não era apenas porque estavam sendo elogiados, era porque quem os elogiava era Leno. Sendo assim então, seu idiota, vamos voltar correndo para Skipjeia. Nami sorriu radiante enquanto abraçava o braço de Leno, e então disse com um toque de saudade. Já faz tanto tempo. Estou com saudades da Belle Mare e da Aileen. E você nem sequer menciona o irmão Genzo, hein? Enquanto assumia o controle do navio com naturalidade e começava a decolar, Leno deu uma risadinha zombeteira. Genzo parecia ser detestado por todos. Trágico. Ainda bem que Aileen continuava do lado dele. Caso contrário, o cara poderia ter ficado deprimido. Por falar em Aileen, Leno também sentiu saudades dela. Afinal, ele praticamente a viu crescer. Fico pensando em como Aileen está agora. Será que ela ainda chora quando me vê? Como se estivesse se lembrando de algo, Leno se virou para a pequena loira de 200 anos. Olga, assim que chegarmos a Skipjeia, vou te apresentar a alguns novos amigos. Tanto faz. Para mim, vocês já são todos meus amiguinhos mesmo. Ela não estava errada. Diante dela, além de seu pai Acier, todos os outros presentes eram verdadeiros amiguinhos. Leno lançou-lhe um olhar de impotência e depois continuou. Não se preocupe, elas são todas meninas maravilhosas. Vocês com certeza vão se dar bem. Olga parecia apática, respondendo a Leno sem entusiasmo. Eles estavam quase chegando em Skipjeia. Ela finalmente deixaria o navio. Durante o tempo que passou com Leno e os outros, ela viu paisagens diferentes, conheceu pessoas diferentes e vivenciou coisas que nunca tinha experimentado antes, vivendo uma vida intensa e extraordinária. Ela sabia que eventualmente iria embora, mas também sabia que o vínculo entre ela e o grupo de Leno não seria rompido assim tão facilmente. Em seu coração, ela era profundamente grata a eles, por tê-la salvado do estômago de um peixe e por lhe proporcionar uma viagem inesquecível. Apesar de sua relutância em partir, ela entendia que não podia realmente ajudar em nada no navio. Ela era, na melhor das hipóteses, um fardo. Não havia motivo para ressentimento nisso. Afinal, quem vai para o mar com uma criança? Leno olhou para ela algumas vezes, percebendo que a pequena loira parecia preocupada. Ele então olhou para Acier, que estava parado perto dali, e perguntou silenciosamente com o olhar. Sua filha está bem? Acier olhou para a filha, deu um sorriso amargo a Leno e balançou a cabeça. Como o pai dela, como ele poderia não entender os sentimentos de Olga? Já havia sinais disso na Ilha do Julgamento. Quanto mais se aproximavam de Skipjeia, mais abatida ela ficava. Agora que eles estavam prestes a chegar, ela já estava completamente desanimada. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. Ele não podia simplesmente pedir a Leno que acolhesse sua filha. Todos a bordo do navio tinham seus próprios papéis. O que Olga poderia fazer a bordo? Bancar a fofa. No fim, isso foi algo que ela teve que resolver sozinha. Os outros não puderam ajudar muito. Leno coçou a cabeça. O que estava acontecendo com esse pai e sua filha? Ele então conduziu o galé a uma ascensão rápida. Após atravessar uma densa camada de nuvens, um vasto mar de nuvens se abriu repentinamente diante de seus olhos. Em meio às nuvens esparsas ao longe, um enorme portal surgiu em seu campo de visão. Estamos aqui, Skipjeia.
Capítulo 235. A luz do sol hoje estava excepcionalmente brilhante. O céu estava límpido de um azul puro, sem qualquer vestígio de impureza, e o ar estava tão claro que a visibilidade se estendia até onde a vista alcançava. Olhando para cima, era possível ver nuvens ondulando como um vasto mar, com inúmeras figuras ocupadas vagamente visíveis sobre elas. Desde que estradas e rios de nuvens foram construídos entre as ilhas, a atmosfera antes tranquila e pacífica foi gradualmente substituída por uma agitação vibrante e pelo calor da vida cotidiana. Após a novidade inicial da mudança passar, os moradores foram aos poucos retomando suas rotinas habituais. A única diferença em relação a antes era que entre os pedestres que iam e vinham pelas ruas da vila, agora havia muitas figuras com asas nas costas. Por volta do meio-dia, no laranjal na extremidade oeste da vila, Bellemere estava curvada, podando os galhos das laranjeiras enquanto cantarolava baixinho uma melodia desconhecida. Ela vestia uma camisa xadrez verde e branca combinada com calças jeans justas, o que lhe conferia um ar elegante e competente. No entanto, o cigarro preso entre seus lábios, combinado com o cabelo raspado nas laterais e o penteado despenteado, transformou completamente sua aura. Ela tinha um ar travesso e despreocupado, com um gingado ousado e destemido. Soltando um longo suspiro, Bellemere endireitou-se e girou o pescoço. Quando ela estava prestes a passar para a próxima árvore, a voz de Genzo soou de longe. Bela mãe, hora de comer. Ela olhou para a figura vestida de branco que acenava para ela à distância, marcou o local onde estava trabalhando, depois se virou e foi embora. O que você trouxe? Perguntou ela casualmente enquanto se aproximava, soltando uma baforada de fumaça ao observar a sacola na mão do seu homem. Camarão cozido no vapor com alho. O seu favorito. Vi alguns à venda no caminho de volta e comprei uma porção. Desde que a provara uma vez no templo, Bellemere se apaixonara pelo sabor e frequentemente pensava nela. Genzo se lembrava bem dela. E sinceramente, os peixes típicos de Skipieia eram muito mais frescos do que qualquer coisa do Mar Azul. Ao ouvir que se tratava de camarão cozido no vapor, os olhos de Bellemere brilharam e, inconscientemente, a saliva começou a brotar em sua boca. Ela lançou um olhar de aprovação para Genzo e depois caminhou para casa com ele, perguntando enquanto iam. Então, aconteceu alguma coisa na aldeia hoje? Não. Você sabe como costuma ser tranquilo por aqui. Além daquele grupo de piratas que apareceu do nada há um tempo atrás. Como capitão da guarda da aldeia, seu trabalho diário era liderar patrulhas e manter a ordem. Se algo acontecesse, ele saberia imediatamente. Agora, além da força de guarda originalmente estabelecida por Leno, cada ilha individual em Skipieia também tinha seu próprio esquadrão de guarda. E como um usuário raro de Akuma no Mi, além do status adicional de ser o pai de Aileen, Genzo naturalmente se tornou capitão. Os guardas da ilha estavam todos equipados com uniformes e equipamentos padronizados, o que os tornava facilmente reconhecíveis. O uniforme atual de Genzo, um conjunto de camuflagem branca combinado com uma boina, era a marca registrada do guarda. Embora aparentasse ser um pouco mais velho do que era, o uniforme lhe dava uma aparência enérgica e espirituosa. Quando Leno foi embora, ele queria que toda a família se mudasse para o templo. Mas eles recusaram, dizendo que estavam acostumados à vida na aldeia e não queriam se separar de todos. Além disso, a vila de Kokoyazi não ficava longe do templo. Eles podiam ir lá a qualquer hora. Malditos piratas! Eles estão por toda parte. Estamos a 10.000 metros de altura no céu. Como é que eles chegaram aqui? Mencionar piratas fez Bellemere cerrar os dentes. Eles já haviam fugido para lugares tão altos, e mesmo assim se depararam com aquela escória. Verdadeiramente assustador. Ao mesmo tempo, ela não conseguia deixar de se perguntar como aqueles caras conseguiam atingir tal altitude. Certamente não eram todos capazes de voar como Leno. Bellemere olhou em volta, por dentro e por fora, e quando não viu a figura que esperava, voltou-se para Genzo com um olhar confuso. Onde está Aileen? Por que ela não está em casa? Ah, ela? Ela disse que vai ficar no templo hoje e não volta mais. Genzo respondeu impotente enquanto arrumava a mesa. Com uma filha que raramente estava em casa, nem ele sabia o que fazer. Não podia bater nela, não podia repreendê-la. Se ele falasse com aspereza, mesmo que apenas uma vez, ela fugiria para o templo sem olhar para trás. Bellemere esfregou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça. Aquela diabinha da Aileen estava ficando cada vez mais difícil de controlar. Ela sentia falta dos dias em que cuidava de Nami e Nojiko. Os dois se comportavam tão bem que ela quase não precisava se preocupar com eles. Diferentemente de Aileen agora que se preocupava demais com ela, e a menina sumia de casa a cada poucos dias. Ela queria discipliná-la, mas não conseguia ser severa. Afinal, ela era sua própria carne e sangue. Ela jamais imaginara que ser mãe pudesse ser tão exaustivo. Ao ver a expressão de desamparo da esposa, Genzo sorriu e a consolou. Esquece. Ela cresceu e agora tem as próprias ideias. Desde que ela esteja segura e feliz, deixe-a fazer o que quiser. Enquanto falava, entregou os pauzinhos a Bellemere e olhou para ela de forma provocante. Além disso, ela não é assim porque puxou a você? Você não se lembra de como era quando criança? Seu desgraçado, o que você disse? Eu era tão selvagem assim quando era jovem? Bellemere bateu os pauzinhos na mesa, o rosto corando enquanto encarava Genzo com um olhar de insatisfação. Claro, ela era animada quando criança, mas não tinha causado tanta preocupação à família, entendeu? Comparada com Aileen, que era como um macaquinho, ela tinha sido praticamente uma criança modelo. Basta ver o que aquela garota costumava fazer. Se não estava brigando, estava se metendo em confusão. Depois de subjugar todas as crianças de sua aldeia, ela reuniu um grupo e foi lutar contra crianças de outras ilhas, declarando arrogantemente, eu sou a donzela divina, destinada a suprimir todos os inimigos sob o céu. Esse tipo de declaração constrangedora mostrou claramente o quanto ela havia sido influenciada por Leno desde jovem. Sim, a donzela divina. Desde que as pessoas descobriram que a garota era irmã de Leno e que ela havia formado o Esquadrão de Deus, o nome de Aileen se espalhou como fogo em palha por toda Skipieia.
Em certo momento, todos começaram a chamá-la pelo título de Donzela de Deus. Para esse fim, eles até mesmo confeccionaram especialmente um conjunto de armadura dourada para Aileen, incluindo uma couraça ombreiras, uma couraça com saia e caneleiras que envolviam suas panturrilhas e tornozelos. No dia da coroação, fitas tremulavam pela praça do templo, e a multidão se aglomerava ombro a ombro. Todos os olhares brilhavam de fervor enquanto contemplavam aquela figura dourada. Eles vibraram, gritaram e dançaram de alegria, emocionados por testemunhar o nascimento da donzela divina. Rodeada pelos membros de seu esquadrão, Aileen chegou à praça e subiu degrau por degrau, com o rosto corado de excitação. No topo da escadaria havia um trono cravejado de pedras preciosas de todas as cores. Este era o assento mais próximo do trono divino. Quando Aileen, vestida com armadura de batalha, sentou-se lentamente, a atmosfera na praça instantaneamente se intensificou. Um tsunami de aplausos ecoou pelas nuvens. Ao observar a multidão que se aglomerava lá embaixo, Aileen ficou visivelmente emocionada. Ela olhou para a armadura dourada que vestia, sua pequena mão traçando inconscientemente o apoio de braço do trono. Sua voz trêmula carregava um toque de impotência. Vocês realmente tornaram as coisas difíceis para mim. Capítulo 236. Após desabafar sobre a filha, Bellimer finalmente se acalmou e almoçou em paz com Genzo. Enquanto comiam, os dois conversavam descontraidamente. A conversa inevitavelmente derivou para o trabalho de Genzo e as pequenas trivialidades do dia a dia, criando uma atmosfera inesperadamente acolhedora. Não se deixe enganar pela aparência de Genzo, que geralmente parecia um marido dominado pela esposa, e Bellimer, na verdade, o tratava extremamente bem. Ela cuidava meticulosamente de todos os aspectos da vida dele, garantindo que ele nunca tivesse preocupações, não importa o que fizesse. Para alguém tão geralmente aventureira e desordeira como Bellimer, esse nível de atenção representava um contraste impressionante. Quanto ao fato de ela ficar em casa sem nada para fazer, a família chegou a discutir se deveriam encontrar algo para ela se ocupar. Aileen chegou a sugerir que Bellimer se tornasse sua guarda pessoal. Afinal, Bellimer já havia sido fuzileira naval e agora era usuária de uma Akuma no Mi. Um talento como esse não deve ser desperdiçado. Recomende os capazes sem evitar parentes. Aileen pensou com convicção. O resultado? A menina foi imediatamente recompensada com um enorme tapa da furiosa Bellimer. Bellimer chegou a declarar que se ela ousasse falar bobagens novamente, faria seu traseiro florescer. Me deixar ser seu guarda? Por que você não sobe logo para os céus? Você realmente não sabe qual é o seu lugar. Sob a pressão aterradora da autoridade da linhagem sanguínea, Aileen só pôde extinguir aquela ideia irrealista naquele instante. Quanto aos planos de Bellimer para o futuro, ninguém mais tocou no assunto. O tempo passou silenciosamente naquela tarde tranquila. Após o almoço, Bellimer e Genzo se prepararam para sair e continuar o trabalho que ainda não haviam terminado. Mas no instante em que saíram pela porta, ambos congelaram em uníssono. Ha! Um grito agudo e estridente ecoou pelos céus, chegando claramente aos seus ouvidos. Era um som familiar. Os dois olharam rapidamente para cima e, com certeza, viram a forma que sua filha assumiu após usar sua habilidade, o pássaro divino Bifan. A ave divina de 5 cores abriu as asas e alçou voo, suas asas gêmeas desdobrando-se como chamas celestiais flamejantes. Suas penas multicoloridas rasgaram o céu, deixando longos rastros de fogo. Circulava bem acima do mar de nuvens, e a cada batida de suas asas, partículas de luz colorida se espalhavam para baixo como chuva de arco-íris caindo sobre a terra. Após dar várias voltas, o pássaro divino bateu as asas com força, e seu corpo disparou para longe como uma flecha lançada de um arco. Só depois que o pássaro desapareceu de vista que Bellimer e Genzo desviaram o olhar. Genzo estalou os lábios e suspirou emocionado. Aquela garota, ela está realmente incrível agora. Bellimer bufou com desdém e se virou para o pomar de tangerinas. Embora seu tom fosse de desprezo, seu coração gritava descontroladamente. Aquela pirralha mimada, nem sequer pensou em levar a própria mãe para dar uma volta. Que desperdício de toda aquela educação. Ela tinha visto claramente agora mesmo. Havia alguém sentado nas costas daquela garota. Observando as costas orgulhosas e teimosas de Bellimer, Genzo só conseguiu balançar a cabeça com um sorriso amargo. Ele conseguia ver claramente. Sua esposa estava obviamente morrendo de inveja, mas se recusava terminantemente a admitir, com medo de passar vergonha diante da filha. Essas duas, mãe e filha. Sério, o que mais se poderia dizer sobre elas? Com personalidades tão semelhantes, nenhum dos dois estava disposto a ceder. Seria isso que chamavam de pessoas semelhantes se repelindo. Em outro lugar, Aileen, transformada no pássaro Bifan, voava em alta velocidade pelo céu. A figura em suas costas segurava binóculos, observando constantemente o solo abaixo. Naquele instante, Aileen falou de repente em pleno voo, com uma voz nítida e agradável. Aiza, você notou algo de incomum? Aiza baixou os binóculos, afastou os cabelos que estavam despenteados pelo vento e disse em tom de negociação. Que tal voar um pouco mais devagar, ou talvez mais baixo? Certo. Eu esperava que pudéssemos terminar a patrulha de hoje mais cedo para que eu pudesse voltar a treinar. O bico do pássaro Bifan abriu e fechou enquanto a voz ligeiramente indefesa de Aileen chegava até ela. O ritmo das batidas de suas asas diminuiu gradualmente. Na verdade, essa patrulha aérea não existia originalmente. Quanto ao motivo de existir agora, tudo se deve a um acidente. Há algum tempo, Aileen não vinha conseguindo progredir no treinamento de Haki da observação. Sentindo-se deprimida, ela queria sair para caminhar e clarear a mente. Como uma boa irmã, Aiza concordou naturalmente. As duas se deram bem imediatamente, e Aileen prontamente usou sua habilidade para levar Aiza para o céu. Assim que chegaram ao Mar Branco, o Haki da observação de Aiza detectou imediatamente um navio pirata sendo levado pelas correntes marítimas para cima. Ao verem o grupo se aproximando de forma agressiva, os dois imediatamente transmitiram a informação à equipe de segurança. No momento em que os piratas estavam prestes a cometer atos de violência, a equipe de guarda chegou, rapidamente os repelindo e eliminando-os. Após esse incidente, eles perceberam que quando havia falta de pessoal, as patrulhas aéreas capazes de detectar situações precocemente e transmitir informações rapidamente eram extremamente eficazes.
eficientes. Após alguma discussão, os dois decidiram realizar patrulhas aéreas irregulares todos os dias para evitar possíveis acidentes. Com a habilidade de voo de Aileen combinada ao aqui da observação de Aiza, essa dupla perfeita era praticamente um scanner de radar móvel, conveniente e eficiente. Ao pensar em como Aiza nasceu com aqui da observação, Aileen sentiu uma inveja imensa. Seu irmão havia dito que com um pouco de orientação e treinamento, o aqui da observação de Aiza seria muito mais forte do que o de pessoas comuns. A realidade provou que ele estava certo. Mesmo sendo jovem, Aiza já possuía a maior cobertura de aqui da observação em toda Skipieia. E seu aqui da observação não apenas sentia a aura dos outros, como também podia ouvir o que as pessoas estavam dizendo. Ver sua irmãzinha tão excepcional deixou Aileen um pouco desconfortável. Porque ela tinha aqui desde o nascimento. Ainda assim, Aileen não era do tipo que admitia a derrota. Ela frequentemente escapava sozinha para treinar. Para despertar o aqui da observação o mais rápido possível, ela dedicou a maior parte do seu tempo ao treinamento de aqui. Mas depois de tanto tempo, ela ainda não havia sentido o menor sinal disso. Ela consultou várias pessoas da equipe de guarda e praticou de acordo com os métodos deles, mas mesmo assim não obteve nenhum resultado. Isso a deixou desanimada. Se ao menos seu irmão estivesse ali, ele certamente daria um jeito. Perdida em pensamentos, ela murmurou inconscientemente: "Irmão, onde você está agora? Irmão!" De repente, um grito de susto de Aiza, vindo de trás dela, tirou Aileen de seu torpor. Ela achava que Aiza estava se sentindo da mesma forma que ela. Então ela virou a cabeça e perguntou gentilmente a Aiza: "Aiza, você também sente falta do seu irmão?" "Não." Aiza largou os binóculos, olhou para Aileen, o rosto corado de excitação, e disse com urgência: "O irmão voltou." "Qual a pressa?" "É que meu irmão voltou. Por que tanta ansiedade?" Aileen respondeu casualmente: "Não é como se você fosse a única que sente falta dele, eu também sinto." Mas ela parou no meio da frase. Então ela virou a cabeça rigidamente e perguntou novamente: "O que você acabou de dizer?" Capítulo 237. Quando o vendaval atravessou a última camada do mar de nuvens, Leno e seu grupo finalmente retornaram a Skipieia. No mar branco, o gelo, a neve e a areia que se agarravam ao casco dissiparam-se lentamente. E o mundo branco como a neve lá fora revelou-se instantaneamente diante dos olhos de todos. Para Olga, Vivi e os outros que visitavam Skipieia pela primeira vez, a visão foi simplesmente chocante. Seus olhos se arregalaram, suas bocas ficaram abertas, completamente incapazes de encontrar palavras para descrever a paisagem deslumbrante diante deles. Após um longo momento, Vivi finalmente voltou a si. Respirando um pouco ofegante, ela se apoiou no corrimão e exclamou maravilhada. Olga abraçou seu lagarto de pelúcia, pulando de alegria e demonstrando estar claramente encantada com o ambiente. Mas antes que pudesse pular por muito tempo, de repente sentiu um aperto intenso no peito e começou a ofegar violentamente. "O que está acontecendo comigo?" "Dói respirar." O rosto de Vivi empalideceu enquanto ela continuava a acariciar o peito recém-desenvolvido, ofegando pesadamente a cada palavra que pronunciava. A mudança repentina a fez entrar em pânico. Instintivamente, ela voltou a olhar para Leno, querendo perguntar o que estava acontecendo. Mas, para sua surpresa, Leno parecia perfeitamente bem, como se nada estivesse errado. Ela então olhou para Nami, Robin e as outras garotas, apenas para descobrir que nenhuma delas estava passando por algo parecido com a sua condição. Seu rosto empalideceu ainda mais. Ela olhou para todos e perguntou com a voz trêmula: "Por quê? Por que vocês estão todos bem?" "Provavelmente porque o ar está mais rarefeito." Nesse instante, Acier se pronunciou ao lado. Seu corpo corpulento subia e descia com a respiração pesada. Enquanto ajudava a filha a acalmar a respiração, ele explicou: "Se bem me lembro, Lord Leno disse certa vez que Skipieia está localizada a milhares de metros acima do solo. A essa altitude, o ar é muito mais rarefeito do que na superfície, por isso é normal sentirmos falta de ar." Depois de dizer tudo isso de uma vez, o rosto de Acier também empalideceu um pouco. Ele rapidamente se sentou no convés para descansar. Mesmo assim, ele não se esqueceu de puxar Olga para perto e fazê-la sentar ao seu lado também. "Exatamente. Como esperado de um cientista, você identificou a questão principal imediatamente." Leno desviou o olhar da distância e olhou para Acier com aprovação antes de continuar. "Mas não se preocupe. Isso vai passar muito em breve." Enquanto falava, ele olhou para Vivi e Olga e balançou a cabeça internamente. O condicionamento físico delas ainda precisava melhorar. Quando chegaram a Skipieia, Nami e Nojiko não apresentavam sintomas tão óbvios. "Mantenha a respiração calma e não se emocione demais. Você se sentirá melhor em instantes." Ainda preocupado, acrescentou outro lembrete. Pelo canto do olho, percebeu que Uta e Gordon também estavam completamente indiferentes. Após refletir um pouco, ele entendeu o motivo. Ambos eram músicos que praticavam canto regularmente. Sem dúvida, sua capacidade pulmonar já estava bem desenvolvida há muito tempo. Para acomodar a situação de todos, Leno e os outros fizeram uma pausa por um instante antes de voarem lentamente em direção à ilha. Mas eles não tinham ido muito longe quando, de repente, avistaram uma chama brilhante riscando o céu à distância, vindo rapidamente em sua direção. Ao ver isso, um brilho suave surgiu nos olhos de Leno, e os cantos de sua boca se ergueram inconscientemente. Atrás dele, Nami, Nojiko e as outras também abriram sorrisos radiantes. As pequenas princesas delas estavam aqui. É claro que também havia aqueles que não entendiam o que estava acontecendo, Vivi, Olga e Uta entre eles. Tudo que eles conseguiam ver era aquela chama intensa no céu, disparando em sua direção como um meteoro. Sua velocidade era incrível, rasgando o ar e levantando anéis de ondulações brancas. Enquanto isso, Leno e as pessoas atrás dele permaneceram completamente impassíveis, com sorrisos ainda estampados em seus rostos. Isso fez com que os três mudassem ligeiramente de cor. Antes que pudessem entender o que estava errado, a chama já havia atingido Leno em cheio na proa. Só quando se aproximou é que perceberam que a chama deslumbrante era, na verdade, um pássaro multicolorido, com o corpo inteiro envolto em fogo. E em suas costas estava sentada uma pessoa. Naquele instante, Leno abriu os braços.
No momento em que estava prestes a colidir com ele, o pássaro multicolorido abriu repentinamente as asas, parando bruscamente diante de Leno por um instante. As asas abertas levantaram uma rajada de vento tão forte que dificultou a visão de todos a bordo. Junto com o vento vieram ondas de calor escaldante. Então, as chamas no corpo do pássaro se extinguiram, sua forma encolheu rapidamente, até que finalmente se transformou em duas figuras que voaram direto para os braços de Leno. Irmão, senti tanta saudade de você. Com vozes ternas e um pouco mimadas, os dois pequenos de armadura envolveram os braços no pescoço de Leno e se esfregaram nele afetuosamente. Eu também senti sua falta. Por isso voltei para te ver. Abraçando os dois com força, Leno os observou com indulgência antes de elogiá-los. E Aiza, seu aqui da observação também melhorou muito. Você nos viu de tão longe. Observando Leno à frente, conversando e rindo tranquilamente enquanto segurava as duas meninas, as pessoas atrás que não haviam entendido a situação, ficaram completamente perplexas. Já que eram conhecidos, não podia ter dito isso antes? Você nos assustou demais. Nesse momento Nami, Nojiko e Robin também se reuniram ao redor. Elas tinham um carinho enorme pelas duas criancinhas. Aileen e Aiza, aconchegadas nos braços de Leno, cumprimentaram as irmãs mais velhas uma a uma. Suas boquinhas adoráveis logo fizeram todos rirem. Quando Uta, Vivi e os outros chegaram, Leno apresentou todos uns aos outros. Com tantos rostos familiares por perto, e todos eles da equipe de Leno, os dois pequenos não demonstraram nenhuma timidez e rapidamente se sentiram à vontade com todos. Quando a conversa começava a ficar animada, Nami se inclinou silenciosamente para frente, com os olhos brilhando enquanto observava a armadura no corpo de Aileen. A pequena Aileen, sua armadura é tão linda. A irmã mais velha pode dar uma olhada? Ao verem que seus olhos já haviam se transformado em puras belis, os rostos de todos se encheram instantaneamente de linhas pretas. Você é inacreditável. Você não vai poupar nem a armadura de uma irmãzinha? Nojiko deu um tapa no ombro dela, irritada. Você está mexendo até nas coisas da sua própria irmãzinha? Ela estava prestes a avisar Aileen para não se deixar enganar, mas no segundo seguinte, a reação de Aileen a deixou paralisada. Aileen estendeu suas mãozinhas e protegeu firmemente sua armadura dourada, encarando Nami com uma expressão cautelosa, a voz abafada. Nami, nem pense na minha armadura dourada. Eu não vou te dar. Meu irmão mais velho já me contou. Ele disse que você é um tremendo ganancioso. Aquele tipo de pessoa que esquece até a família no instante em que vê ouro. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 238. Ao ouvir as palavras da irmãzinha, o sorriso de Nami congelou no lugar. O canto da sua boca se contraiu e seus olhos se encheram de choque, como se ela não pudesse acreditar no que acabará de ouvir. Ela jamais imaginou que a pirralha faria isso com ela. Sentindo os olhares zombeteiros que lhe eram dirigidos, forçou uma risada seca e tentou se defender às pressas. Aileen, do que você está falando? Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu te tratei muito bem desde que éramos crianças. Como eu poderia roubar algo de você? Aileen apertou os lábios, o olhar fixo em Nami, complexo. Em seguida, enterrou o rosto no pescoço de Leno e se recusou a olhá-la novamente. Ao ver aquela reação, os ombros de Nami caíram e sua expressão tornou-se sombria. As crianças realmente ficam mais difíceis de enganar quando crescem. Nem mesmo a desculpa de sou sua irmã mais velha funcionava mais. Mas então foi como se algo tivesse mudado em sua cabeça. Ela ergueu a cabeça bruscamente e lançou um olhar furioso para Leno, rangendo os dentes. Leno, seu grande idiota. Ela se aproximou cada vez mais com os olhos fixos nele. Chamas praticamente ardiam em seu belo olhar. Falando mal dela na frente da irmãzinha? Tentando criar intriga entre elas? Seu idiota, hoje você realmente me abriu os olhos. Quem diria que um cara com aparência tão íntegra e honesta pudesse ser um trapaceiro nos bastidores? No instante em que Aileen abriu a boca, Leno já pressentia o desastre. Ele queria impedi-la, mas era tarde demais. Para evitar ser arrastado pela explosão de Nami, ele recuou silenciosamente. Nesse momento, diante do interrogatório furioso de Nami, cada palavra parecia esmagar seu coração, fazendo seu corpo inteiro estremecer. Ser desmascarado por falar mal de alguém pelas costas, claro, ele estava brincando na hora, mas agora estava tão envergonhado que queria se esconder em uma fenda no convés. O bem, sobre isso. Eu estava só brincando. Quem diria que esse pirralho levaria isso a sério? Sério mesmo. Os olhos de Leno percorriam o ambiente inquietos e sua voz tropeçava. Mesmo enquanto falava, ele continuava recuando. Pode falar o que quiser, mas por que me envolver nisso? Você sabe muito bem que ninguém consegue lidar com a Nami quando ela está brava. Brincadeira? Ótimo. Vamos ver se isso também é uma brincadeira. Com uma risada fria, Nami desapareceu como um fantasma de onde estava. No segundo seguinte, um punho negro como breu já se dirigia para o rosto de Leno. Um grito de dor ecoou quando Leno cambaleou para trás vários passos, com a órbita do olho direito ardendo como fogo. Ao ver Nami vindo em sua direção como uma tempestade, ele rapidamente colocou as duas criancinhas em seus braços no chão. Ele ergueu a cabeça, prestes a falar, mas viu que os punhos dela já estavam se fechando como gotas de chuva. Ele só conseguiu gritar: "Não batam na minha cara!" Antes de ser engolido por um céu repleto de sombras de socos. Depois disso, o convés se encheu com os gritos agudos de Nami e os berros desesperados de Leno. Vou te mostrar o que é brincadeira. Vou te mostrar o que é brincadeira. Nojiko, Robin e os outros que assistiam por perto não sabiam se riam ou choravam. Esses dois palhaços realmente nunca tinham um momento de paz. Eles já estavam acostumados com as discussões e brigas entre os dois, então encaravam isso como entretenimento gratuito. As meninas continuaram conversando como de costume, e ninguém sequer pensou em intervir. Quando se cansassem, parariam por conta própria. Finalmente, quando a raiva de Nami praticamente se dissipou, os gritos de Leno também diminuíram gradualmente, e o tremor do navio cessou ao mesmo tempo. Olhando para o grandalhão idiota embaixo dela, que mal se agarrava à vida, Nami soltou um resmungo de desdém e se levantou. Ela lançou um olhar para as duas crianças pequenas que tremiam de frio ali perto antes de se virar e caminhar em direção à cabana. Só depois que as costas da irmã desapareceram, Aileen soltou um pequeno suspiro e caminhou até ela.
Ao ver o irmão deitado no chão, machucado e inchado, ela se agachou um pouco e estendeu uma mãozinha para cutucar o galo enorme na cabeça dele. Ela se esforçou para ajudar Leno a se levantar, depois olhou para trás antes de baixar a voz e começar a reclamar. A irmã mais velha, Nami, é demais mesmo. Ela sabe que você não vai revidar, então por que ela te bateu tão forte? Vou você. Leno inspirou profundamente, seus lábios tão inchados que suas palavras saíram fracas e entrecortadas. Ao ver a garotinha com uma expressão de decepção, Leno sentiu cada vez mais que algo estava errado. Ele foi espancado até ficar nesse estado, mas não havia sequer um traço de culpa no rosto dela. Em vez disso, ela o olhava daquele jeito. De repente, seu olhar arregalado se abriu em uma fenda estreita enquanto ele encarava Aileen incrédulo. Você fez isso de propósito? Hehe. Aileen mostrou a língua de um jeito desajeitado, depois agarrou o braço de Leno e começou a agir de forma fofa. Irmãozão, desculpa. Não foi minha intenção. Além disso, você é o capitão. Como pode deixar a tripulação te intimidar desse jeito? Leno fez o possível para abrir bem os olhos cansados, encarando a garota à sua frente como se a estivesse vendo pela primeira vez. Como ele nunca tinha percebido que aquela pirralha tinha um lado tão perverso. Para onde foi aquela garotinha inocente e inteligente? Aquela criança adorável que não parava de gritar irmãozão, irmãozão. Será que ela era mesmo a mesma pessoa que essa garota que o conhecera e imediatamente começou a conspirar contra ele? Leno não conseguia acreditar. Não me diga que o garoto cresceu desonesto? Se fosse esse o caso, então, a partir daquele momento, ele realmente teria que ficar de olho em como ela se desenvolveria. Ao ver Leno sem responder por um longo tempo e ainda a encarando com aquele olhar estranho, Aileen ficou um pouco sem jeito e rapidamente mudou de assunto. A propósito, irmão, olha só a nossa armadura. Não é demais? Ela puxou Aiza para perto e acenou para que ela ficasse na frente de Leno, sinalizando para que ele desse uma olhada nas mudanças nos dois. E como previsto com essa distração, a atenção de Leno foi desviada. Aileen estava ali, com seus cabelos curtos e repicados, de cor rosa, esvoaçando ao vento, vestida com uma armadura dourada justa. Sob a luz do sol, ela praticamente brilhava tão intensamente que chegava a ser ofuscante. Sua mão esquerda repousava no quadril, enquanto a direita se apoiava no punho da espada. Seu rosto jovem, porém resoluto, exibia um sorriso radiante, e à primeira vista ela realmente parecia surpreendentemente heroica. Ao lado dela, Aiza usava o mesmo estilo de armadura, mas a dela era branco prateada. Seu cabelo castanho curto dava-lhe um ar elegante e impecável. Ela apoiou as mãos na cintura e ergueu o queixo, os olhos castanhos fixos em Leno, transbordando de expectativa. Ao olhar para a menina, Leno não pôde deixar de suspirar por dentro. Aquela moleca que ele conhecera no início havia se transformado em uma garota bonita, vibrante e deslumbrante. Ao perceber que ela ainda não tinha uma arma adequada, Leno tomou a iniciativa e perguntou: Aiza, que tipo de arma você prefere? Uma arma. Aiza inclinou a cabeça, pensou por um instante e então respondeu com um pouco de incerteza: uma arma. Capítulo 239. Pistola. O olhar de Leno continha um toque de surpresa. Era uma escolha inesperada, mas também perfeitamente razoável. Essa garotinha possuía aqui da observação em uma forma normal para qualquer padrão. Talvez se os dois trabalhassem juntos, pudessem produzir resultados surpreendentemente incríveis. Certo, anotei. Nos próximos dias pedirei para alguém fazer um sob medida para você. Enquanto falava, estendeu a mão e bagunçou os cabelos das duas meninas, depois olhou para todos e disse: então vamos voltar. Já nos atrasamos o suficiente. Antes que alguém pudesse reagir, o navio disparou em direção à ilha distante. No meio do caminho, assim que Vivi e Olga sentiram os sintomas de falta de oxigênio diminuírem, correram imediatamente para o parapeito, esticando o pescoço enquanto olhavam em todas as direções. Eles não queriam perder essa paisagem de sonho só porque seus corpos não aguentavam. Observando o suspirar de espanto repetidamente, Robin, Nojiko e os outros trocaram sorrisos cúmplices. Na época em que viram a beleza de Scipieia pela primeira vez, ficaram igualmente encantados. Quando o navio de Leno finalmente chegou ao Palácio Divino, eles descobriram que Viper já havia liderado a força de guarda e estava esperando por eles. Só quando Leno apareceu, Viper finalmente soltou um suspiro de alívio e, em seguida, rapidamente liderou seus homens para a frente para prestar continência. Quando recebeu a mensagem da donzela sagrada, Aileen ficou profundamente chocado. Após confirmar tudo repetidas vezes, reuniu às pressas homens para se preparar para receber o retorno do Deus. Ainda bem que chegaram a tempo. Bem-vindo ao retorno do Deus. Após falar, ele notou Aileen ao lado de Leno, então continuou. Bem-vinda, donzela sagrada. Leno ergueu uma sobrancelha, olhando com leve surpresa para Aileen ao seu lado, queixo ligeiramente erguido, exibindo uma expressão presunçosa. Ele não pediu muito. Simplesmente levantou a mão para que todos se levantassem, depois olhou para o homem que os liderava e disse: Viper, tenho uma tarefa para você agora que voltei. Ao ver Leno dar ordens diante da multidão e entrar no Palácio Divino cercado por ela, Vivi, Uta e os outros atrás dele exibiam expressões de espanto. Eles não esperavam que a identidade de Leno fosse mais do que apenas capitão. Ele era, na verdade, o deus de Scipieia. Eles os tinham ouvido falar sobre Scipieia isso e Scipieia aquilo, e imaginaram que Leno devia ter um status elevado por ali, mas não imaginavam que fosse tão elevado assim. Assim que Leno e os outros atravessaram as portas do palácio, duas fileiras de atendentes se curvaram imediatamente em uníssono. Bem-vindo ao retorno do Deus. Bem-vinda, donzela sagrada. Ao ver que havia o dobro de atendentes em comparação com o período anterior, os olhos de Leno brilharam e ele não pôde deixar de dar algumas olhadas extras. 10 meninas estavam de pé, graciosamente de cada lado, todas vestidas com vestidos brancos como a lua, cada uma com um par de pequenas asas nas costas. Com alturas quase idênticas, todas elas tinham traços delicados, jovens e radiantes, e suas figuras também eram plenas e graciosas com todas as curvas certas. Era óbvio que haviam sido cuidadosamente selecionados.
Eles se esforçariam de verdade nisso. Todas boas meninas. Enquanto Leno apreciava o momento em silêncio, alguém atrás dele demonstrou insatisfação. Ai. Uma tosse curta e seca trouxe Leno de volta à realidade. Imediatamente, ele assumiu uma expressão calma, acenou levemente com a cabeça para os assistentes e caminhou em direção ao seu trono divino. Observando suas costas erguidas, os atendentes pareciam todos animados, com os olhos brilhando de fervor. Principalmente os recém-chegados, alguns deles tremiam levemente de pura emoção. Eles esperaram tanto tempo pelo retorno do deus, e agora finalmente poderiam servi-lo de perto. No trono, Leno cruzou as pernas por hábito, olhou para Aileen, sentada à sua esquerda, e revirou os olhos, sentindo-se meio sem palavras. Viper, estou planejando expandir a força de guarda para 1000 membros. Algum problema? Ao ouvir isso, um lampejo de alegria passou pelos olhos de Viper. Ele imediatamente baixou a cabeça e respondeu, sem problemas, meu Deus. Após uma breve pausa, ele prosseguiu. Na verdade, eu ia sugerir a mesma coisa para você. Com a expansão do território de Scipieia e o crescimento da população, a força de guarda está com efetivo reduzido há algum tempo. Certo. Então vou poder contar com você para isso, Viper. Recostando-se preguiçosamente na cadeira, Leno apoiou o punho na bochecha com um tom casual. Isso é bom. Assim que terminou de falar, pareceu se lembrar de algo. Com um gesto de mão, 5 pequenas caixas de madeira voaram em direção a Viper, que estava embaixo. Estas são 5 Akuma no Mi. Marquei qual é a habilidade de cada uma. Mais tarde, organize uma competição privada entre os membros da guarda. Premie os vencedores. Eu não participarei. Como ordenar? Este subordinado se encarregará de cumprir a tarefa. Lá embaixo, Viper se atrapalhou para pegar e estabilizar as 5 caixas. Depois de ouvir o arranjo de Leno, ele ficou radiante, sua voz até tremia visivelmente. As Akuma no Mi eram ótimas. Elas não só aumentavam a força básica de alguém, como também concediam todo tipo de habilidades miraculosas. Atualmente, apenas alguns capitães da Guarda Real possuíam habilidades. Todos os outros sentiam inveja há tempos. Não há mais nada por agora. Pode ir. Sim, este subordinado se retira. Depois que Viper saiu do salão, Leno finalmente voltou seu olhar para Aileen, que estava ao lado, e disse com um interesse divertido. Então me diga, nossa santa donzela, o que exatamente está acontecendo aqui? No instante em que Leno falou, a atenção de todos os outros se voltou para ele também. Eles já estavam curiosos quando aquelas pessoas chamaram Aileen de donzela santa. Como aquela garotinha havia se tornado uma de repente. Mas como Leno não havia perguntado, eles evitaram fazer perguntas por enquanto. Agora todos olhavam fixamente para a menina, querendo saber o que havia acontecido e de onde vinha esse título de donzela sagrada. Então, sob o olhar de todos, Aileen se jogou de volta em sua cadeira, cruzou as perninhas e, com maestria, assumiu a mesma pose despreocupada de pernas cruzadas. Depois disso, ela estendeu suas mãozinhas como se estivesse indefesa, ergueu seus grandes olhos inocentes para a multidão e disse: "Por que vocês estão me olhando assim?" Sinceramente, eu também não queria. Mas eles insistiram que eu tinha que ser a donzela sagrada. No instante em que ouviram isso, os rostos dos espectadores escureceram e seus olhares se tornaram cada vez mais hostis. De quem ela aprendeu isso? Desde quando ela ficou tão atrevida? Ela não podia simplesmente falar direito? Ao observar a postura relaxada de Aileen, todos sentiram uma estranha sensação de familiaridade, como se já tivessem visto aquilo em algum lugar. Seus olhos se voltaram para cima, e então eles viram a mesma pose, só que em uma versão ampliada, com uma perna balançando levemente. Até Leno ficou sem palavras com as palavras de Aileen. Ele sentiu que a coragem da pirralha estava crescendo cada vez mais. Ela realmente teve a ousadia de provocar tantas irmãs mais velhas abertamente. Será que ela não tinha medo de levar uma palmada? Ao perceber que a atenção de todos se voltou repentinamente para ele, Leno ficou confuso. Não estavam perguntando para Aileen? Por que estavam todos olhando para ele? Então ele percebeu a pose idêntica de Aileen, com as pernas cruzadas, e sua testa imediatamente se encheu de rugas pretas. Então é assim mesmo, Aileen, aprendendo as coisas ruins, mas nunca as boas, né? Parece que ela realmente precisava de uma lição. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, uma figura apareceu repentinamente ao lado de Aileen e a agarrou pela orelha. Então, uma voz gélida até os ossos ressoou. Vamos lá, diga-me, como exatamente você não quis? Capítulo 240. Leno relaxava sob um guarda-sol nas areias brancas do Mar Branco. Ele entrecerrou os olhos preguiçosamente, cercado por um jardim repleto de belezas. Uma brisa suave passou, trazendo ondas de fragrância delicada que permaneceram em seu nariz. Meu Deus, a pressão está suportável? As criadas de ambos os lados que massageavam suas pernas perguntaram suavemente. O canto da boca de Leno se curvou num sorriso. Essa era a vida que ele sempre quisera. Seu nome é Cristina, certo? Você está indo muito bem. Obrigado por me reconhecer, Deus. Vou me esforçar ainda mais. A empregada de seios fartos que massageava a perna dele parecia um pouco excitada demais, e a força em suas mãos aumentou ligeiramente. Leno soltou um bocejo preguiçoso, incapaz de evitar sentir-se um pouco sentimental. Sob sua brilhante liderança, Scipieia estava se tornando cada vez mais próspera, e o índice de felicidade dos residentes estava disparando. Aqui não havia piratas causando problemas nem impostos pesados. Mesmo que algo inesperado acontecesse, sempre haveria alguém para protegê-los. A vida não poderia ser mais confortável. Eles viviam confortavelmente, então ele também deveria se divertir. Além disso, tudo que precisava ser feito já havia sido feito. A única coisa que faltava era tempo. E hoje, como os outros estavam ausentes, Leno levou as empregadas à praia para relaxarem. Quanto ao motivo de todos terem ido embora, só de pensar nisso, Leno teve vontade de rir. Ontem, depois de receber uma sessão de educação do amor de Nami, a exibida Aileen confessou toda a história honestamente. No final, a garotinha chorosa foi levada de volta para a Vila Kokoyazi por Nami Nojiko. E depois que Leno ajudou a Sierra e sua filha a se estabelecerem na ilha, os dois voltaram correndo para casa para arrumar suas coisas. Quanto a Hancock, Leno a mandou de volta para a Amazon Lily naquele mesmo dia.
Ela já tinha se divertido o suficiente. Era hora de a rainha ir verificar como estava seu próprio país. Quanto aos outros, com exceção de Robin, que ainda descansava após a noite difícil com Leno, todos acompanharam os recém-chegados, como Vivi e Uta, para fazer compras. E o trabalho de recrutamento da guarda? Leno simplesmente agiu como um chefe que não interfere. Ele já havia distribuído as frutas do diabo. O que mais eles queriam? Assim que esse grupo de membros terminasse o treinamento, ele não precisaria se preocupar com a segurança de Skipieia quando não estivesse por perto. Ele não havia esquecido. Essa onda de tendências da nova era estava prestes a chegar, e todo tipo de aberrações e monstros começaria a surgir. Na pior das hipóteses, ele se lembrou de que parecia haver um exército mecânico na Lua. Quando chegasse a hora, ele lançaria um raio sobre eles, e todos os saudariam. Enquanto os pensamentos de Leno se dispersavam cada vez mais, uma criada ao seu lado levou um prato de frutas fatiadas até sua boca. Deus, abra sua boca. Caramba! Leno voltou à realidade num pulo. Se não tivesse medo de assustar a empregada, teria se dado um tapa na cara ali mesmo. Ele veio aqui para se divertir. Como ele poderia se distrair? E além disso, havia uma fila inteira de mulheres lindas olhando para ele com expectativa. Que canalha! Pensando nisso, Leno abriu os olhos e olhou para a criada que estava prestes a lhe dar frutas. Qual era o nome dela mesmo? Cheryl? Use a sua boca. A mão de Cheryl, que segurava a fruta, parou no meio do caminho. Seus olhos azul turquesa estavam cheios de confusão. Ela não entendia o que Deus queria dizer. Ao ver a expressão vazia e atordoada da garota, Leno ficou um pouco sem palavras. Uma novata, hein? Se alguns veteranos experientes estivessem aqui, provavelmente já estariam conduzindo a situação a toda velocidade. Eu disse, me alimente com a sua boca. No instante em que ouviu as palavras de Leno, o corpo inteiro de Cheryl enrijeceu e suas bochechas coraram visivelmente em um vermelho intenso. E isso, mesmo tendo já decidido em seu coração oferecer corpo e alma a Deus, ela nunca havia experimentado nada parecido. Ficou atonita por um instante. Mas ela reagiu rapidamente. Colocou a fruta na boca e, em seguida, inclinou-se lentamente em direção aos lábios de Leno. Observando aqueles lábios macios se aproximarem dele a passos de tartaruga, Leno não conseguiu mais esperar. Lançou-se para frente e a beijou primeiro. Depois de engolir a fruta, ele não soltou Cheryl. Em vez disso, abriu seus lábios à força e a beijou profundamente. Quente e dominador. A mente de Cheryl ficou instantaneamente em branco. Seus olhos úmidos se arregalaram, suas pupilas se contraindo bruscamente. Instintivamente, ela quis resistir, então, como se tivesse se lembrado de algo, fechou os olhos suavemente. Aos poucos, seu corpo foi ficando mole, formigando por todo o corpo, como se ela tivesse perdido as forças. Antes mesmo que ela percebesse, ela já estava encostada em Leno, com os braços em volta do pescoço dele, respondendo, desajeitada, mas determinada. Eles se beijaram profundamente, sem pudor, como se ninguém mais existisse. As outras criadas próximas coraram e continuaram trabalhando com as mãos, mas seus olhares insistiam em se desviar para ele sem querer, até que vislumbraram um movimento sob sua gola subindo em direção ao seu ápice. O gemido fraco e intermitente soou, e os dedos das criadas tremeram incontrolavelmente. Elas não conseguiam evitar sentir inveja de Cheryl. Todas eram mulheres de Deus, e nenhuma delas havia sido favorecida sequer uma vez. E Cheryl, nesse nível, foi a primeira. Ainda assim, Deus realmente foi muito mais proativo do que antes. No passado, ele praticamente os ignorava como se não existissem. Após um longo tempo, Leno, ainda absorto na doçura da garota, de repente parou. Ele estendeu a mão e deu um leve tapinha naquela curva redonda e arrebitada, fazendo um sinal para ela. Cheryl respirava com dificuldade enquanto o olhava, as bochechas coradas pelo calor da primavera, os olhos cheios de confusão enquanto se perguntava por que ele havia parado. Alguém está vindo. Leno suspirou, impotente. Ele havia se envolvido demais sem querer. Ainda bem que alguém estava vindo, senão ele poderia ter acabado atirando para o nada. Ao ver Cheryl se levantar rapidamente para arrumar a roupa, Leno estava prestes a falar quando notou umidade em suas próprias roupas. Olhando para baixo, ele percebeu que uma sombra havia se projetado em sua cintura em algum momento. Olhou com certo espanto para Cheryl, cuja cabeça estava praticamente fumegando. Dizem que as mulheres são feitas de água. Quem diria que seria tão fácil? Nesse instante, um grito alto e estridente ecoou à distância. Irmãozão. Ele olhou para cima e viu Aileen transformada em um pássaro bifan, voando em sua direção vinda do céu. Essa pirralha não foi levada de volta para casa? Como ela conseguiu fugir de novo tão rápido? Num piscar de olhos, a menina apareceu bem na frente dele. Irmão mais velho, fui ao templo procurar por você. Disseram que você estava aqui. Você não deveria estar em casa? Como saiu tão rápido? Você saiu escondido? Ao ver seu rostinho empoeirado e marcado pela viagem, Leno olhou para ela com irritação. Aquela menina claramente precisava de disciplina. Ela estava se tornando uma pessoa sem lei. Como assim? Ao ver Leno não entender, Aileen imediatamente corou de raiva e explicou apressadamente. Minha mãe me pediu para te chamar para jantar. Depois de dizer isso, ela bufou e virou a cabeça. Seu irmão mais velho idiota, você nem acreditou em mim. Não vou mais falar com você. Desculpe. Foi mal. Está tudo bem agora? Leno bagunçou grosseiramente a cabecinha dela e disse. Preciso voltar e trocar de roupa. Você vai para casa primeiro ou vem comigo? Cheryl, 1. Capítulo 241. Após retornar correndo ao templo e tomar um banho rápido, Leno reprimiu o fogo que lhe consumia o peito e partiu imediatamente para a Vila Kokoyazi sem número parar. Quanto à pequena Aileen, ela estava emburrada e não foi com ele. Quando ele chegou à porta da frente, a bronca de Bellemere, já insatisfeita, vinha de dentro. Eu não te disse para ir procurar o Leno? Por que você voltou sozinha?
No instante em que ouviu isso, o coração de Leno afundou. Droga, Aileen vai levar outra bronca. Ele deu alguns passos apressados e entrou à força, elevando a voz ao fazê-lo. Estou aqui. Ao ver Leno chegar, Aileen, que até um segundo atrás ainda exibia uma expressão teimosa e desafiadora, correu imediatamente para o lado dele e se virou bruscamente para encarar Bellemere. Viu? Eu te disse que o irmão mais velho chegaria a qualquer segundo. Você simplesmente não acreditou em mim. Suas bochechas estavam inchadas de raiva, claramente na esperança de que sua mãe percebesse que ela estava errada. Mas Bellemere apenas lhe lançou um olhar fugaz e não se incomodou mais com ela. Em vez disso, cruzou os braços e encostou-se no batente da porta. Ela lançou um olhar de soslaio para Leno, o avaliou de cima a baixo algumas vezes, depois prolongou o tom de voz e começou com puro sarcasmo. Nossa, que incrível! Ora, se não é o próprio grande Deus de Skipieia. O que o traz hoje ao nosso pequeno pátio decadente, hein? Essa única frase deixou Leno paralisado, sem nem saber como responder. Tudo o que ele sabia era que ela estava de péssimo humor, e a melhor estratégia era não cutucar o vulcão. No entanto, o silêncio dele só deixou Bellemere mais irritada. O quê? Eu nem posso falar com você agora? Tudo bem, ele nem se deu ao trabalho de avisá-los que havia voltado. Mas já era o segundo dia, e eles ainda nem tinham visto a sombra dele. Será que alguém realmente precisava convidá-lo para que ele aparecesse? Será que ele estava tão relutante em vê-los? E ela havia confiado suas duas filhas a esse canalha. Agora parecia que ela havia confiado na pessoa errada. Diga alguma coisa. Você está tentando se livrar de nós, pobres parentes, o mais rápido possível para poder ser seu precioso Deus em paz? Pô, por favor, pare, Bellemere. Eu estava errado, está bem? À medida que as palavras dela ficavam cada vez mais pesadas, o coração de Leno começou a bater forte no mesmo ritmo, e gotas de suor frio começaram a se formar em sua testa. Sua mente dava voltas e, em pânico, ele rapidamente admitiu a culpa e começou uma autocrítica ali mesmo. Eu realmente me deixei levar, fiquei arrogante e convencido. Mas prometo que nunca mais farei isso. Até ele estava se arrependendo agora. Como diabos ele tinha apagado tudo da cabeça daquele jeito? Ainda ontem, quando mandou Hancock de volta, ele a lembrou seriamente disso. Disse que ela não ia para casa há muito tempo e que sua família devia estar sentindo saudades dela, e coisas do tipo. Então, como foi que ele se lembrou disso e se esqueceu completamente de algo assim? Isso foi completamente inadequado. Muito bem. Ele já está aqui, não é? Por que dizer algo tão grosseiro? Nesse instante, Genzo aproximou-se. Percebendo que o clima estava tenso, apressou-se a ficar ao lado de Bellemere para apaziguar os ânimos. Então ele olhou para Leno com olhos gentis e disse com um sorriso. Quanto tempo, garoto? Já fazia tanto tempo. Não havia necessidade de se estressar por algo pequeno e tornar as coisas desagradáveis. Como o marido já havia falado, Bellemere não disse mais nada. Ela apenas lançou um olhar frio para Leno, depois se virou e foi embora. Genzo, irmãozão. Sua garganta estava seca. Leno puxou o canto da boca num sorriso tão feio que mal podia ser chamado de sorriso. Graças a Deus que Genzo estava aqui. Caso contrário, nesta refeição, ele já teria ido embora de vez. Como se pudesse perceber o constrangimento de Leno, Genzo se aproximou, deu um tapinha no braço dele e sorriu. Você conhece Bellemere. Ela é direta demais. Às vezes fala antes de pensar, não leve a mal. Enquanto falava, ele colocou a mão na cabeça de Aileen que estivera fingindo ser uma codorna ao lado de Leno o tempo todo. Vamos lá. Vamos para a sala de jantar, a comida está quase a esfriar. Milímetro. Com um leve aceno de cabeça, Leno seguiu o pai e a filha em direção à sala de jantar. Durante todo o percurso, Aileen permaneceu em silêncio. Ela não disse mais uma palavra e também não exigiu mais um pedido de desculpas da mãe. Ela ficou paralisada de medo com o que acabará de presenciar. O irmão mais velho era tão forte que era praticamente um deus, e a mãe dela o repreendia como se ele fosse uma criancinha há tempos, e ele nem sequer ousava retrucar. Ao se lembrar de como costumava discutir e responder constantemente à mãe, Aileen não conseguiu evitar um arrepio. Depois de pensar bastante, ela finalmente decidiu que dali em diante, faria o possível para ser mais tolerante com a mãe. Afinal de contas, ela era sua verdadeira mãe. Aileen pensou que, ao entrarem na sala de jantar, viram Nami e Nojiko sentadas corretamente à mesa, com os rostos um pouco pálidos. Diante disso, como Leno poderia não entender? Provavelmente, aquelas duas irmãs também não escaparam das broncas de Bellemere, e ele foi a causa principal de tudo isso. Ele se aproximou rapidamente, estendeu as duas mãos e segurou as pequenas mãos de cada uma das irmãs, pedindo desculpas sinceramente com o rosto tomado pela culpa. Sinto muito. A culpa é toda minha. Eu compliquei as coisas para você. A essa altura, Leno já havia compreendido um pouco melhor. O verdadeiro motivo da fúria de Bellemere era o fato de ele não ter ido para casa com as filhas dela. Era como ir à casa dos pais da sua esposa, normalmente, o marido vai com ela. Se a esposa voltar sozinha, só há uma mensagem que isso pode transmitir. O marido dela não se importa com ela, ou não a ama. Leno, meu coração dói? Sentindo a mão grande dele apertando a sua, Nojiko ergueu a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas enquanto olhava para Leno. Até mesmo sua voz tremia. As palavras de Bellemere acabaram de atingir seu coração em cheio. Ela não ousava imaginar isso se Leno não a amasse, que sentido teria a vida? Ao ver o quão perto ela estava de desmoronar, o coração de Leno doeu tanto que parecia estar tendo câimbras, e ao mesmo tempo, ele começou a culpar Bellemere em seus pensamentos. Tudo bem, pode me repreender. Por que você está perseguindo até suas próprias filhas? Isso é demais. Mas antes que ele pudesse pensar em como consolar Nojiko Nami ao seu lado, também o olhava com os olhos marejados com pena e indignação. Com as duas mulheres olhando para ele daquele jeito, Leno cerrou os dentes e parou de se importar se aquele era o lugar ou a hora certa. Ele se abaixou e as puxou para seus braços num só movimento. Ele pressionou as cabeças deles contra o peito, deixando que ouvissem as batidas do seu coração. Nojiko Nami. Sim, eu sou um pouco mulherengo, mas os sentimentos que tenho por vocês, vocês deveriam ser capazes de senti-los, certo?
Não deixe que algumas palavras neguem o laço que nos une. Seus braços os envolveram com mais força. Os olhos de Leno brilhavam, seu tom de voz era firme. Ele dizia isso de coração, tanto quanto dizia em voz alta. Desde o início, ele havia decidido que aquelas duas mulheres eram as suas mulheres. Esse pensamento nunca mudou. Muito bem, chega de sentimentalismo. Depressa, coma. A comida está esfriando. A atmosfera que ele finalmente conseguirá criar foi instantaneamente destruída pela voz ligeiramente desgostosa de Bellimer. Isso irritou um pouco Leno. Que tipo de mãe faz isso? Você fez suas filhas chorarem. Eu finalmente estava prestes a acalmá-las. E você aparece só para sabotar tudo? A refeição acabou não tendo gosto de nada. O clima à mesa era pesado e sufocante, com apenas as piadas ocasionais de Genzo quebrando o silêncio. Até mesmo Aileen, geralmente animada e hiperativa, ficou quieta. Ela percebeu que algo estava errado. Todos ao seu redor eram pessoas com quem ela não podia se meter, então ela não ousou se comportar mal em um momento como aquele. Após a refeição, Bellimer não perdeu tempo em expulsar Leno e as duas irmãs pela porta novamente. Ao ver Leno se afastar de mãos dadas com as irmãs, um sorriso de canto de boca surgiu no rosto de Genzo. Ele olhou para a esposa, um tanto impotente. Isso é realmente aceitável? Tenho a impressão de que os três estão prestes a ficar deprimidos por causa da forma como você os tratou. Tic, você não entende. Você precisa de uma dose forte de remédio para fazê-los entender e fortalecer os sentimentos entre eles. Dispensando a ideia com um gesto desplicente, Bellimer imediatamente colocou as mãos na cintura, com um ar orgulhoso, enquanto continuava. Aguardem e verão. De agora em diante, aquele garoto Leno com certeza vai tratar aquelas duas irmãs em dobro. E de agora em diante, ninguém vai destruir o relacionamento. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.